E aí, meus amigos do curso aqui do nosso canal, aprendendo a tocar violão, não só violão, mas outros instrumentos também, porque a teoria musical é uma só. O que diferencia é a técnica, né? Cada instrumento é óbvio que tem suas particularidades, mas aqui estamos enfatizando os instrumentos em gerais, ok? E ainda dando continuidade sobre a escala diatônica, é dela que vamos estar falando. Se você não acompanhou nossa aula ainda, essa aqui é a segunda aula. É interessante que você dê uma olhada na primeira aula, ok? Vamos lá então. O que é a escala diatônica? Né? É uma pergunta bem interessante. O que é a escala diatônica? Escala diatônica é uma escala com estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que seria isso? Na nossa primeira aula tem a descrição, a explicação certinha do que seria isso. No caso, o T é tom, né? ST, semitom ou meio tom. A escala diatônica é uma escala que possui 7, 8 notas, né? No caso aqui nós temos explicando a escala diatônica de Dó, né? Dó aqui é a primeira nota. Então, a escala diatônica de Dó. Observe que começa em Dó e termina em Dó. Temos aí 8 notas. O Dó, no caso aqui, é uma oitava acima. Não é isso? Então, vamos lá. Escala diatônica, ou escala maior natural, é onde tudo começa. Essa é a escala onde tudo começa. Todo mundo já ouviu falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Qualquer pessoa que não entende de música até dá conta de falar isso para nós, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Qualquer pessoa sabe falar isso. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Por que todo mundo dá conta de falar isso? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa escala de Dó é a mais conhecida por quê? Porque é a única escala maior natural que não contém acidentes. O que são acidentes? Sustenidos, né? E bemóis. No caso aqui nós não temos o bemol, mas temos aqui o sustenido, né? Então isso é a escala, no caso os acidentes. Então, escala diatônica de Dó é a mais conhecida porque não tem acidentes. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, direto. Ela é a única. Obviamente, a escala de Lá menor, que é a relativa de Dó, tons vizinhos, né? Que nós vamos falar sobre isso em uma aula. Então, a de Lá menor é a mesma escala de Dó. Daí nós vamos ver isso mais para frente. Mas por enquanto, a escala de Dó é a única conhecida. E se eu quiser fazer a escala de Ré, eu posso chegar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Não. A escala diatônica de Ré, a maior natural de Ré, você não pode fazer isso. Por quê? Porque já tem outras sequências de notas. Já vai entrar 2 acidentes. Então tá. Como eu faço para descobrir a escala diatônica de outros tons? É bem simples. Lembra da escala cromática? Especificamos aqui novamente a escala cromática, que é a sucessão de todas as notas organizadas em semitons, até chegar a uma oitava. Esse negócio de oitava, sétima, isso aí nós vamos explicar em uma aula sobre intervalos. Então é importante que você acompanhe o nosso canal. Nós temos aqui a estrutura da escala diatônica, a distância, eu expliquei isso na aula passada, a distância entre as notas. Então nós temos essa estrutura, é uma fórmula, não pode ser alterada quando se fala em escala maior natural. Então nós temos aqui todas as notas: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó novamente. Aí nós temos a distância, ó, tá vendo que é de um tom? Porque tivemos a junção de 2 meio tons, ou de 2 semitons. Então, meio com meio, 1 com meio, 1,5, com mais meio, 2, 2,5,
3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Né? No caso de Dó a Si, nós temos 5 tons e meio, só para falar a distância de Dó até Si, ok? Então aqui nós temos um tom de Dó para Ré, porque é a junção de 2 meio tons. Então no caso aqui de Mi para Fá, nós temos meio tom. Essa regra, essa formulazinha aqui, ó, a estrutura, ela tem que ser aplicada na escala cromática do tom desejado. Exemplo, nós vamos daqui a pouco achar a escala diatônica de Ré e a de Lá. Daí vocês vão observar que precisamos da cromática, basicamente falando, para poder achar as outras escalas maiores. Daí nós vamos fazer um vídeo sobre também os ciclos, que vocês vão entender melhor essas colocações, essas armaduras de clave, que nós vamos falar mais para frente, das escalas. Então vamos lá. Aprendeu a estrutura? Então agora nós vamos fazer a escala cromática do tom desejado, no caso a escala diatônica de Ré, que nós vamos achar. Mas antes disso, teremos a escala cromática. Vamos lá. Aqui nós temos a escala cromática de Ré. Observe que passa por todos os tons, certo? Ó, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido e Ré. Então, de Ré até Ré. Aí, o que nós fizemos? Apenas aplicamos aquela fórmula, a estrutura da escala diatônica. Lembra? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, nós escrevemos a escala cromática de Ré aqui. Lembra do relógio? Então, escrevemos a escala cromática de Ré aqui, ok? Para achar a diatônica. Mas aí nós aplicamos a fórmula. Quando você for aplicar a fórmula na escala cromática, não olhe para as notas simplesmente. Tipo assim, caiu um sustenido, caiu outra nota, mas tem que cair mesmo. Observa, apliquei a fórmula, tem que ser tom, tom. Lembra da fórmula? Depois vem o quê? Semitom. Depois tom, depois tom, depois tom de novo e semitom. Olha as notas que deram destacada aqui, ó, o resultado. Deu Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Viu a diferença da escala de Ré natural para a escala de Dó natural? Pouca gente conhece essa escala de Ré, né? No caso, eu estou falando porque a de Dó, a maioria das pessoas sabe falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Mas a de Ré não sabe, porque já entra a fórmula. Então essa é a mesma escala, só que no tom de Ré. Nós temos a do Lá, aplicando a escala cromática de Lá, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Aí nós obtemos aqui a escala diatônica de Lá. Então, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, e aí o Sol sustenido aqui e o Lá. Aí nós obtemos aí a escala diatônica de Lá. Você pode fazer nos outros tons também. Lembra do Sol? Você pode fazer o de Sol, você pode fazer o de Mi, que eu não fiz, né? O Fá. Então você pode fazer os outros tons também. Faça aí e tenha um bom resultado. Essa é a nossa aula de escala diatônica. Lembrando que é a fórmula básica. Nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço. Aqui é Carlos Júnior Gramacho. Deus abençoe vocês.